Olá, eu sou o Ivo Dias de Sousa. Olá, eu sou a Carmo Costa e hoje viemos falar sobre a gratidão. Por favor, se gostar do nosso vídeo, faça um like e subscreva o nosso canal, se achar que se interessa pelos nossos temas. Ivo, o que é que para ti é a gratidão? A gratidão, eu acho que é um esforço consciente para apreciarmos as coisas boas que temos na vida. Eu devia praticar mais a gratidão no sentido que estou a dizer. Eu acho que a gratidão, por um lado, se nós fizermos um esforço consciente para sermos gratos, acho que tendemos a ser mais felizes. Outra razão é que se somos gratos por alguma coisa, nós tendemos a procurar, a concentrarmos nessas coisas que nós estamos gratos e a aumentá-las. E nós temos, se fizermos esse esforço consciente, nós temos muitas coisas para sermos gratos nas nossas vidas. Por exemplo, eu há 5 minutos estava numa esplanada a ver o Rio Arado em Portimão. A vista era espetacular. Agora, se eu não me sinto grato por ela, grande parte de ter essa vista, não vou apreciá-la tão bem. Tens alguma coisa para dizer, Carmo? Sim, eu acho que a gratidão tem a ver também com apreciar as coisas boas da vida e estarmos gratos por estar vivos, por poder usufruir das coisas e termos uma vida razoavelmente boa. Estarmos gratos, por exemplo, pelos pais que nos deram certas oportunidades. E também é verdade, se nós não temos essa noção da gratidão, também não conseguimos ver as coisas boas da vida e também não conseguimos procurar coisas boas e melhores. Temos uma visão muito negativista, muito cerrada e não conseguimos, por exemplo, perceber que certas pessoas nos estão a beneficiar e a permitir novas oportunidades e as coisas passam-nos ao lado e não conseguimos compreender certos sacrifícios que são feitos em prol da nossa pessoa. E por isso eu acho que devemos estar gratos e estar atentos a tudo isso. Espera aí, deixa-me só... É que por vezes, é que depois mais tarde, somos nós próprios que também temos que fazer isso. Por exemplo, quando somos pais. Não, a nossa relação com os pais de filhos papais é muito engraçada. Pronto, eu acho que a grande maioria dos pais é pelo menos razoável. Há um problema que os pais têm em relação aos filhos, que é, os pais querem o bem dos filhos, só que, como diria o Miguel Esteves Cardoso, só que não é bem o bem que os filhos querem. Mas muitos filhos não estão gratos pelos pais, mas é simplesmente uma questão de foco. Eu acho que há um argumento que põe toda a gente, a grande maioria das pessoas, gratas em relação aos pais, em particularmente às mães que teve. Quem é que lhes limpou o rabo centenas ou milhares de vezes? A partir do momento em que nos focamos nisso, evidentemente que nós temos de estar gratos aos pais que tivemos. Quer dizer, os pais, eu não queria dizer sacrifícios, mas os pais fizeram muito por nós, incluindo limpar-nos o rabo. Noites sem dormir. O que, por melhor que seja ou pior que seja a relação, na maioria dos casos, a maior parte dos filhos tem razões para estar grato em relação aos pais que teve. Eu não estou a dizer que sejam pais perfeitos, não tenham defeitos. Existem alguns pais e mães que são horríveis e pronto, mas são uma pequena minoria, muito pequena minoria. Como foi que tu disseste numa conversa anterior, os pais ensinaram-nos a falar, deram-nos comida, etc. E às vezes fizeram
de uma forma consciente ou inconsciente, alguns sacrifícios para nos protegerem de determinadas coisas, porque às vezes é o seguinte, às vezes nós não temos maturidade para perceber o porquê de atitudes, o porquê de certas atitudes dos nossos pais. E às vezes também, como há uma diferença de geração e de mentalidade, por vezes os filhos podem ter, como têm outros sonhos, outras ambições, podem querer fazer outras coisas, nomeadamente em termos de profissão ou em termos de hobbies, e os pais não concordarem. Isto são umas coisas mais básicas, já não estou a falar... Eu tenho uma sugestão a todos os pais, eu não sou pai. Sim. Que é, enquanto os filhos são pequenos, fazerem vídeos quando estão a limpar o rabo, trocar a fralda, a tirar a fralda suja, a limpar a comida, como saltar a comida e deitar a comida fora, sobretudo para depois, quando os filhos passarem a ser teenagers inconscientes e rebeldes e acharem que os pais são muito maus e essas coisas todas, os pais dizem, olha, agora vê estes vídeos. Epá, isso acaba logo com grande parte das reclamações dos teenagers inconscientes. Ou quando fazem birras assim do nada e a pessoa tem que ter uma paciência. Sim, é preciso ser muito paciente. Não, mas a gratidão, eu estive a ler sobre isso. A gratidão é uma coisa mesmo muito importante. A nossa felicidade depende muito de sermos gratos. De acordo com o que eu li há algum tempo, e acho que os científicos sobre isso, nós podemos ter muitas coisas boas da vida, uma casa com uma excelente vista. No entanto, se nós não fizermos um esforço consciente para apreciar a vista que temos à nossa frente, passados uns meses, termos ido para essa casa é como se fosse uma coisa absolutamente normal. Podemos ter a esposa mais linda do planeta, se não fizermos um esforço para apreciar a beleza da esposa, vamos deixar de apreciar. Se ela tiver uma excelente personalidade e não fizermos um esforço para estarmos gratos por isso, isso tende a deixar de ser valor. E depois, muitas vezes, só damos valor a essas coisas depois de as perdermos. Exato, exato. Yeah. Eu acho que as pessoas necessitam de ter alguma maturidade para perceber que é importante a gratidão, na medida em que muitas vezes as pessoas também não se põem no lugar do outro, porque há pessoas que têm uma vida fabulosa e só se apercebem da vida fabulosa que têm e das oportunidades quando deixam de ter por qualquer razão. Nós humanos somos muito engraçados, até reparo por mim, quando nós temos uma coisa boa, muitas vezes não a apreciamos, não estamos gratos por ela. Quando desaparece, aí começamos a lembrar-nos das coisas boas. Por exemplo, alguém que se divorcia, se calhar deve fazer um esforço consciente para se lembrar das partes más da antiga esposa, que ela já se foi, quer dizer, agora das coisas boas. É melhor cortar. É melhor lembrarmos das coisas más, fazermos um esforço para lembrar das coisas boas. Agora, quando alguém, imagino eu, quando alguém tem uma relação com alguém, é casado, etc., se calhar fazer um esforço para apreciar as coisas boas. Até porque as outras pessoas tendem um bocado a comportar-se como nós julgamos que elas são. Quer dizer, se a gente trata uma pessoa como se ela fosse desonesta, ela tenderá a ser mais desonesta, se acharmos que ela é, e assim sucessivamente. Quer dizer, convém estarmos gratos pelas coisas boas que as outras pessoas têm à nossa volta. E nós não fazemos se calhar podíamos fazer mais esse esforço. Sim, sim, sim. E principalmente porque neste mundo há vários tipos de vidas que são extremamente complicadas, muito, muito, muito difíceis. Às vezes não entendemos bem como é que as pessoas conseguem viver desses modos e por vezes não tem só a ver, não está só relacionado com bens materiais. Às vezes tem a ver com a nossa atitude perante a vida,
Porque, por exemplo, imagina, planeamos qualquer coisa e as coisas não dão certo ou não sucedem consoante nós planeamos. Ficamos irritados, ficamos chateados e porque aquilo não aconteceu daquela maneira, parece que o dia já corre todo mal e andamos aos pontapés com toda a gente, aos gritos com toda a gente. É necessário também ter calma, para já, porque, primeiro, nós não somos perfeitos, nós erramos. As outras pessoas também não são perfeitas, também erram. Se nós gostamos que os outros sejam tolerantes connosco e que nos compreendam e que nos aceitem com os nossos defeitos, nós também temos que fazer o mesmo. E acho que a gratidão também está um pouco relacionada com isso, com a nossa atitude, com a nossa postura. Porque se nós damos coisas às outras pessoas por livre iniciativa e as outras pessoas ficam agradecidas, que são coisas que elas precisam ou que elas gostam, e nós também gostamos de receber, como é óbvio. Se alguém nos ajuda em algum momento de aflição, ou mesmo dar uma pequena lembrança e que sabe que nós gostamos de uma coisa qualquer, e nós sentimos-nos bem, sentimos... estou a falar de coisas pequenas, não estou a falar nada de especial, mas nós sentimos bem, sentimos apreciados, sentimos amados, sentimos queridos. Mas há pessoas que eu sei, por exemplo, que por mais que nós demos, seja filhos, seja pais, nunca não têm essa noção da gratidão, de serem gratos, porque quanto mais dão, parece mais que eles querem, mais exigem. Eu acho que é um bocadinho de falta de sensibilidade e de maturidade, porque às vezes exige um esforço da outra pessoa e por vezes há coisas que nós não podemos exigir do outro, porque há coisas que somos nós que temos que construir. Eu, há umas semanas atrás, estive a ver vídeos sobre cultura chinesa. Confesso que há coisas na cultura chinesa que não me agradam particularmente. Mas uma coisa que me agradou muito ver vídeos foi sobre o taoísmo, que faz parte da cultura chinesa. Do taoísmo, a lógica é, certo? Nós já vivemos no paraíso. Ou seja, a nossa grande missão é aprender a viver no paraíso onde estamos. E nós, se calhar isto faz sentido, se calhar nós já vivemos de certa forma, ou pelo menos muitos de nós, num determinado paraíso, se conseguirmos aprender a reagir melhor ao que nos sucede à nossa volta. Quer dizer, e parte disso, de aprender a viver melhor, é estar grato pelo que nós temos de bom nas nossas vidas. E nós temos muitas coisas boas. Por exemplo, eu estou aqui a ver o meu computador, estou a falar contigo à distância. Pá, isto é uma coisa fabulosa que não existia há umas décadas atrás. Exato. O facto de eu serem 7 horas e eu estar aqui a falar contigo, e se fosse há meio século atrás, se calhar já estava a dormir, porque amanhã tinha que acordar às 4, 5 horas da manhã, porque tinha que ter que trabalhar na agricultura 12 horas por dia e seria completamente estafado, quer dizer. E o facto de termos eletricidade, que nos permite ter um nível de vida diferente, fazer coisas diferentes, ler à noite, fazer coisas que enquanto não havia eletricidade, tinha que se aproveitar ao máximo a luz do dia para fazer as coisas que eram necessárias e que se podia fazer à luz do dia, enquanto à noite, à luz da vela ou de um candeeiro a petróleo ou de outro tipo de coisas que não fossem elétricas, que não podíamos fazer como fazemos atualmente, não é? Por exemplo, eu há uns meses atrás fui a uma manifestação ecologista em Lisboa e depois de estar na manifestação cometi o erro de começar a discutir com amigos de uma amiga minha após a manifestação. Mas aquilo chateava-me e não tinha que me chatear, particularmente a atitude muito do pessoal que estava naquela manifestação. A lógica era, está tudo mal, as empresas são más, o Estado são mau, a maioria das pessoas não tem preocupações com a ecologia, etc. E sentiam-se muito pouco gratos,
naquela altura, se calhar continuam agora, a sentir-se muito pouco gratos por tudo o que estava à volta deles. E eu a dizer-lhes assim, epá, vocês acho bem que se preocupem com a ecologia, epá, mas vocês têm que se sentir gratos pelo que foi atingido. Vocês estão aqui às 10 horas da noite, nós estamos aqui a discutir isso. Epá, se fosse não muito no passado, ninguém estaria aqui às 10 horas da noite. Iríamos todos a dormir, porque amanhã tínhamos que ir trabalhar cedo e ganhar muito mal. Quer dizer, nós temos um conjunto. Eu não estou a dizer que esteja tudo bem, não é isso que eu estou a dizer. Só estou a dizer coisas que são boas. Quer dizer, o aumento. Sim, nem tudo é mau, nem tudo é mau. Por exemplo, e as pessoas, faz-me alguma impressão. Não é que eu seja muito nacionalista, nem nada disso. Aliás, para mim, não é muito importante a nacionalidade ou o país onde nascemos. O que é importante é que nós somos seres humanos. Isso é que é importante. E devíamos ajudar uns aos outros e partilhar, etc. Isto é a minha visão. E faz-me impressão quando certas pessoas dizem assim: Portugal é mau, está tudo mal, dizem mal de Portugal e dos portugueses. E quando eu olho e digo assim, mas esta pessoa não é portuguesa, esta pessoa não vive em Portugal. Portugal tem sempre tudo tão mal. Não. Vivemos numa democracia que não é perfeita, mas nós temos um certo grau de liberdade, nós não passamos fome, não anda nenhuma polícia política atrás de nós, nós conseguimos falar sobre aquilo. Por exemplo, agora estamos a falar aqui sobre diversos temas, ninguém nos está a impedir disso. Temos roupa quente para o inverno, podemos ir à praia, podemos ir a um restaurante, podemos estar a ver um filme, podemos fazer certas coisas que, por exemplo, certos regimes não permitem, até mesmo ter um corte de cabelo diferente ou uma roupa diferente. E eu acho que é o seguinte, claro que às vezes os partidos políticos tomam decisões erradas, decisões que prejudicam a população, há corrupção, mas isso não é só em Portugal, todos os países têm. Eu não conheço nenhum país perfeito. Se me disserem qual é o país que é perfeito, eu vou para lá. Eu não vou estar aqui a falar sobre os defeitos de Portugal, mas é verdade o que tu disseste. Existem muito boas qualidades em Portugal, o que não significa que a gente tenha que ficar cá. Agora... Claro. Sim, exatamente. Se as pessoas não estão contentes, também podem. Há muitos países no planeta, podem ir para outro país. Não, e mesmo que continuem cá e estejam satisfeitos, nós podemos fazer coisas para melhorar a situação. Claro. Para melhorar a nossa situação. Quer dizer, eu julgo que a gente não vive no melhor país do mundo. Mas está longe de ser o pior país do mundo. Eu acho que até deve estar uns 10 ou 20% dos melhores países do mundo. Até, olha, vou só salientar uma. Eu tenho vários amigos brasileiros que vieram morar para cá, não por razões económicas, e a grande razão que vieram morar para cá foi porque isto é um país muito seguro. Sim, eu por acaso falei com algumas pessoas por acaso há pouco tempo e que alguns estão aqui há 1 ano, há 2 anos e dizem que não querem voltar para o Brasil só de férias, porque aqui conseguem viver com tranquilidade e no país deles, no Brasil, não há respeito pela vida. Não há respeito, mata-se alguém por nada. Como se a vida da pessoa não tivesse valor. E isso, felizmente, por enquanto, e espero que continue, na Europa em geral e em Portugal, há o valor pela vida. As pessoas não se morrem assim sem mais nem menos. Não é? Há dois rankings de segurança por países. Num deles estamos em quarto, atrás de 2 ilhas, a Nova Zelândia, a Groenlândia e depois a seguir a Dinamarca, e nós estamos em quarto. E há outro ranking que nos põe em 8º e estamos atrás de países como o Japão e outros que eu não me lembro. Eu volto a dizer, também consigo ver defeitos em Portugal, mas convém apreciarmos também o que temos bem, não estarmos sempre a falar do
do que tem de mal e do que tem de mal. Temos coisas tão boas, temos um clima espetacular, temos praias lindas, o país é tão diversificado em termos de clima, temos coisas tão bonitas, temos pessoas boas, temos uma boa comida e temos que aprender também a desfrutar. É claro que há muita coisa que não funciona, mas e nós sabemos onde. Mas não vale a pena estar a chorar sobre o leite derramado e tentar auxiliar no que se pode auxiliar e dar o melhor de nós. Agora está sempre a dizer mal, sempre ali enraivecido. De que é que vale? Só estamos a causar mal a nós próprios e mal-estar também a quem está ao nosso lado. É isso. Há que ser grato por aquilo que temos, pelo aquilo que conquistamos, pelo aquilo que outras pessoas também conquistaram por nós e nos ajudaram a conquistar. Essa também é outra coisa. Muitos dos filhos vivem melhor do que os pais, em termos económicos, do que os pais viveram. Nem todos, mas uma das razões para isso é claramente o esforço que os pais fizeram. Sim, por exemplo, há muitos, por exemplo, os meus antepassados, a maioria não estudou e deram uma oportunidade de estudar. Eu sou grata por isso. E que dá a possibilidade da pessoa escolher melhores trabalhos e ter um nível económico um pouco mais favorável. E não só conhecimento e capacidade de desenrascanço. Ficamos por aqui, Carmo. Sim, ficamos. Muito obrigada a todos por assistirem ao nosso vídeo. E se gostarem, façam um like, por favor. E se quiserem, inscrevam-se no nosso canal. Muito obrigada. Mas, independentemente de fazerem o like ou subscreverem, procurem ser gratos, assim que eu também tenho que fazer. Exato. Ok. Exato. Portugal não é perfeito, mas também não é o pior de todos. Okay. Olha que o nosso planeta é lindo! E o ser humano é fantástico. É preciso também valorizar o que nós temos de bom. E vocês são espetaculares! Beijinhos. Ok.